Muito se fala sobre monstros e criminosos, mas você sabia que Adolf Hitler escreveu um livro? Já parou para pensar sobre o que será que se passava na cabeça daquele homem? Eu pretendo fazer a leitura comentada do livro dele para você, mas o meu objetivo é histórico e educativo. Eu espero ser capaz de mostrar as ideias dele, mostrando os perigos, as mentiras e as consequências das suas falas. Eu pretendo contextualizar o livro, simplesmente porque este livro serviu de base ideológica para que se cometessem crimes. E não crimes de pequena proporção, mas crimes contra a humanidade. Eu não tenho absolutamente nenhuma intenção de propagar ideias nazistas. Pelo contrário, eu quero entrar com você na cabeça de um monstro e entender a lógica distorcida que o fez destruir tantas pessoas, tantas vidas. E ele mesmo comenta: com esse livro eu não me dirijo aos estranhos, mas aos adeptos do movimento, que ao mesmo tempo aderiram de coração e que aspiram esclarecimentos mais substanciais. E aí eu já fico vendo como a pessoa era estrategista. Olha a fala da pessoa. Sei que se conquistam muito menos adeptos pela palavra escrita do que pela palavra falada. E as coisas absurdas que ele fala, que as grandes causas não são movidas por grandes escritores, mas por grandes oradores. O que ele está falando? Você não precisa construir um argumento, você precisa entrar nas emoções da pessoa e conquistá-la pela fala, por aquilo que lhe convém ouvir. Simplesmente é a primeira página que eu estou lendo e a indignação esquenta o sangue, porque ele vem falar de doutrinação. Olha o comentário. Os princípios de uma doutrinação devem ser estabelecidos para sempre por necessidade da sua defesa regular e contínua. O que ele fez? Se ele está falando que se conquista um povo, se convence do que quer pela oratória, pela fala e não pela escrita, por que ele está escrevendo um livro? Porque ele sabia que um dia ele ia morrer e não estaria mais aqui. E o objetivo dele ao escrever o livro seria a necessidade da defesa regular e contínua da causa na sua ausência. O que ele pretendia com a escrita do livro? Que as suas ideias permanecessem vivas mesmo após a sua morte. Eu não sei quanto a você, mas a mim é muito desagradável, essa é a palavra mais gentil que eu posso dizer, conversar com uma pessoa que ela não tem um mínimo de humildade, ela se acha mais inteligente, a ovelha mais branca, a mais santa. E mesmo que a pessoa acredite, eu penso que um pouquinho de modéstia torna as situações mais agradáveis quando nós nos relacionamos uns com os outros. E por que eu estou falando sobre modéstia e a arrogância? Eu estava lendo o prefácio. Olha a primeira frase de Hitler. E só abrindo um parênteses aqui. Existem algumas palavras em alemão, que são cidades, nomes de pessoas, então me dê um desconto porque eu não falo esse idioma. Mas ele comenta assim: considero hoje como uma feliz determinação da sorte que Bruno, a mim, tenha sido destinada para o lugar do meu nascimento. O que ele está falando? Nossa, o chão onde eu nasci é um chão muito abençoado. Nossa, como esse lugar foi presenteado pelo fato de eu ter nascido ali. A primeira frase da pessoa já me diz que se eu conhecesse, não teria condições
de haver um diálogo. Mas o que foi que esse homem disse que ele convenceu um povo a destruir e fazer tantas atrocidades como as que foram feitas no Holocausto? Porque eu estou falando sobre a arrogância de Hitler. Eu não estou falando que os alemães, a Alemanha é assim. Mas como esse homem conseguiu influenciar todo o país a abraçar os seus ideais tão absurdos? O que foi que ele falou? Ou será que aquelas pessoas já eram um terreno fértil, precisavam de um herói e não queriam pensar muito? Qual foi a situação onde Hitler conseguiu levar tão longe os seus ideais? E ele continua assim: essa cidadezinha está situada nos limites dos 2 países alemães, cuja volta à unidade antiga é vista, pelo menos por nós jovens, como sendo uma questão de vida ou de morte. Talvez você não tenha entendido essa frase ainda, mas eu vou ler a próxima e você vai compreender. Olha a ideia dele. A Áustria alemã deve voltar a fazer parte da grande pátria germânica. O que ele está falando aqui? Que a volta à unidade antiga, a volta às raízes, para os jovens era uma questão, era um retrocesso, era uma questão de vida ou morte. E é simplesmente absurdo, porque ele diz assim: mesmo que essa união fosse prejudicial, ela deveria realizar-se. Como eu estou falando que algo é ruim, mas mesmo sendo ruim, isso tem que acontecer. E o argumento dele é simplesmente bizarro. Ele diz: povos em cujas veias corre o mesmo sangue devem pertencer ao mesmo Estado. Sim, isso é muito lindo de se falar. Povos que têm o mesmo sangue em suas veias não podem se separar. Isso no papel é lindo. E na prática, o que você me diz a respeito de Caim e Abel? Sobre Esaú e Jacó? Sobre José e vendido pelos seus irmãos? Será que o simples fato de 2 povos terem o mesmo sangue nas veias, eles devem ficar juntos obrigatoriamente? Eles não têm escolha? Olha, é simplesmente um desaforo. E às vezes você pode até pensar assim: nossa, Guna, mas você fica tão indignada em poucas palavras. Se você não fica indignado, é porque você não tem percepção das palavras que estão sendo ditas. Porque olha só o que ele diz: que o povo alemão não tem uma política ativa de colonização enquanto não for capaz de reunir os seus próprios filhos em uma pátria única. O que ele estava falando? Nós pretendemos dominar outros povos, mas nós não podemos dominar outros povos se a mãe Alemanha não puder obrigar os seus filhos a permanecer dentro das suas fronteiras. Então aqui é uma questão de obrigar. Ele está falando de uma situação coercitiva do país contra os seus próprios filhos. Pense em você que é pai ou mãe, você que é cristão. Vamos para a Bíblia. O que acontece lá quando o filho pródigo que diz ao pai: quero minha herança e vou embora? Porque herança é quando o pai morre. Mas aquele filho teve a ousadia ele estava dizendo: olha, eu não tenho paciência mais para esperar a sua morte. Era um total desamor ao pai. O que ele estava dizendo é: me dá o que é meu, eu não aguento mais esperar o senhor morrer e eu quero ir embora. E o pai dá liberdade e deixa ele ir. O que acontece é que o pai permite, ainda que muito ferido e magoado, ele não transparece, ele não foca na sua própria dor, mas ele dá liberdade ao seu filho de
tome a sua parte da herança, mesmo eu estando vivo, e pode ir embora. Ele dá liberdade. Por quê? Porque amor, lealdade não se cobra. Todas as coisas fazem parte da evolução emocional, espiritual e intelectual de uma pessoa. E para aquele filho valorizar aquele pai e aquilo que o pai havia condições de lhe dar, primeiro ele precisava perder. Eu não estou falando que irmãos, povos irmãos, eles são biblicamente, historicamente, são via de regra inimigos. Não estou falando isso. Eu estou falando que mesmo entre irmãos, povos irmãos, existe uma distância saudável e necessária para que cada um evolua no seu próprio caminho sem que um seja sombra do outro. Nós que somos cristãos, nós almejamos a salvação para que nós possamos ir para o céu, morar com o nosso Deus. Não é porque tenho certeza que a minha avó, minha bisavó, minha tataravó, minha tetravó foi salva, não. Assim como você não vai dizer hipocritamente, dizer assim, não, eu sei que os meus antepassados, eles não foram salvos, eles foram para um lugar ruim, seja lá qual seja a sua fé, a sua crença de que eles foram para o inferno ou algo entre céu e inferno, e você seja capaz de dizer assim, não, essas pessoas que eu amo muito, elas foram após a sua morte, para um lugar ruim, desagradável ou não tão maravilhoso quanto eu gostaria, mas eu amo tanto essas pessoas que eu quero ficar naquele lugar ruim com elas. Não funciona assim. Você quer primeiro o melhor para você. E ele continua falando da cidade do seu nascimento assim. Ele diz assim: no tempo da maior humilhação infligida à nossa pátria, tombou ali, por amor à sua idolatrada Alemanha, Johannes Palm, de Nuremberg, livreiro burguês, obstinado nacionalista e inimigo dos franceses. Então ele está falando sobre a cidade do seu nascimento, que aquela cidade, apesar de ser uma pequena cidade, ela ganhou um direito à imortalidade por causa de um livreiro burguês que era obstinadamente inimigo dos franceses. E ele fala sobre uma época que foi a época de maior humilhação, que é ele fala, a nossa pátria Alemanha. Só que detalhe, ele não era alemão, ele era austríaco. E apesar de curta a leitura até agora, o que marca é ele dizer que algo, apesar de ser provavelmente ruim, ele tem que acontecer, porque deve acontecer, e que nós, como povo alemão, não podemos esquecer essa época que foi o tempo da nossa maior humilhação. Então eu vou fazer uma pausa nessa leitura e nós vamos pesquisar a que tempo de grande humilhação ele se referia nesse texto.